Olá, e vamos resolver mais questões de trigonometria, dessa vez lá do Escola Naval. Você tem uma equação que vai lidar com cosseno de 2x e cosseno de x, e ele pede para você determinar a soma das soluções que estejam contempladas ali no intervalo de 0 a 2π. Então, para essa questão, não tem muito o que pensar. Cosseno de 2x pode ser reescrito como 2 vezes cosseno ao quadrado de x menos 1. E bom, é muito interessante você reescrevê-lo dessa forma, porque daí você vai obter um polinômio, né, em cosseno de x. Então, fazendo a substituição onde aparece o cosseno de 2x por 2 vezes cosseno 2x menos 1, você vai ter realmente que resolver uma equação de segundo grau, tão somente. Então, vamos reorganizar os termos em função das potências decrescentes do cosseno de x. Então, ficamos com menos 1 mais 2. Isso é igual a 1. E aqui você pode se valer também ali do produto de Stevin para lidar com esse tipo de equação de segundo grau, muito fácil. Então, você percebe que ao fazer a distributiva, você vai retornar para o polinômio original. Então, basta você fazer mentalmente os cálculos que você vai retornar no seu polinômio anterior. E isso nos facilita muito as contas, né? Porque agora você tem cosseno de x igual a menos 1 ou cosseno de x igual a menos meio. Bom, para cosseno de x ser igual a menos 1, dado que x pertence ao intervalo de 0 a 2π, significa dizer, nesse caso, que seu x vale π. Por outro lado, cosseno de x sendo igual a menos meio, você está falando de ângulos que têm alguma correlação com os 60 graus. Então, você vai querer π menos π sobre 3, que seria o suplementar do 60 graus, ou quando você faz π mais π sobre 3. Então, de um lado você está falando de 4π sobre 3, e do outro lado você está falando de 2π sobre 3, que seriam os ângulos de 240 graus e 120 graus, né? Certo, e agora basta nós calcularmos a soma. Então, você vai ter π mais 2π sobre 3 mais 4π sobre 3. Então, perceba que a soma de 2π sobre 3 com 4π sobre 3 vai dar 2π. E π mais 2π resulta em 3π. Portanto, finalizamos o nosso primeiro problema, né? E a soma vale 3π. Agora, vamos enfrentar uma variação daquele problema, só que um pouco mais difícil. Que agora você vai ter que se relembrar do valor do cosseno de 3x em função do cosseno de x. Então, vejamos. Cosseno de 3x, se você estudar certinho as identidades trigonométricas, você consegue provar que vai valer 4 cosseno ao cubo de x menos 3 cosseno de x. Isso facilita muito, né? Porque você recai no mesmo problema de resolver um polinômio em cosseno de x. Então, ficamos com 4 cosseno ao cubo de x menos 3 cosseno de x menos 2 vezes o cosseno ao quadrado de x, agora que sabemos que cosseno de 2x pode ser reescrito como 2 cosseno 2x menos 1, mais 1 aqui, mais cosseno de x, isso é igual a 1. Muito bom, né? Porque apesar do nosso polinômio ser de terceiro grau, você cancela esse 1 e o cosseno de x vai ser posto em evidência. Então, na verdade, vamos ter que resolver uma equação de segundo grau. Então, você vai ter 4 cosseno ao quadrado de x, menos 2 cosseno x, menos 3 com cosseno, menos 2. Isso tudo igual a zero, uma vez que o seu cosseno de x foi posto em evidência. Certo, eu consigo ainda colocar o 2 em evidência, ficando com 2 cosseno 2 de x, menos cosseno de x, menos 1, isso sendo igual a zero. Se você olhar esse polinômio de segundo grau com calma, você vai ver que, na verdade, ele se trata desse produto característico, né? Então, 2 cosseno x mais 1, cosseno x menos 1. Se você tem alguma dúvida com relação a isso, você pode simplesmente fazer a distributiva para ver que, de fato, vai retornar no seu polinômio original. Certo, então, recaímos no mesmo problema. Cosseno de x é igual a zero, ou cosseno de x é menos meio, ou cosseno de x vale 1. Lembrando, né, que o nosso x pertence novamente ao intervalo de 0 a 2π. Bom, para que o cosseno de x seja zero, estamos falando, então, de π sobre 2, ou x igual a 3π sobre 2. Então, essa é uma primeira dupla de valores. Cosseno de x igual a menos meio, acabamos de resolver. Trata-se, então, dos ângulos de 2π sobre 3 e 4π sobre 3. E, por fim, cosseno de x igual a 1, você está falando do ângulo zero ou do 2π radiano. Novamente, temos que calcular a soma. Então, vamos fazer a soma para cada um desses pares. Então, você vai ter 2π sendo a soma do primeiro par. Do segundo par, você vai ter 2π também. E do terceiro par, 2π também. Então, olha só que maravilha, você vai ter que a soma vai ser o somatório desses SIs, e isso aqui vai te dar 2π vezes 3, que no caso vale 6π. Muito obrigado e nos vemos numa próxima.